Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma edição do Café com a Boscov, o Boscoff. E hoje o convidado é o Pedro Cardotti. Oi, pessoal. O Pedro e eu vamos fazer um especial de Halloween hoje. Os nossos filmes de terror favoritos da história. Sim, eu e a Isa ficamos em dúvida se a gente fazia sobre isso ou a gente apostava sobre quem matou a Odette Roitman, mas a gente preferiu falar dos nossos filmes de Halloween. Eu acho que é mais produtivo, principalmente porque eu não vi essa nova versão de Vale Tudo. Então, eu ia ficar por fora do papo. Pedro, o que te dá medo? No cinema, né? Na vida, muitas coisas, mas... Olha, eu vou falar que o que me dá medo é quando eu me encontro, tanto na vida real quanto quando eu assisto um filme, eu me encontro numa situação na pele do personagem em que eu fico assim, nossa, eu acho que nem Deus me tira dessa. Eu fico num sentido assim completamente perdido, assim. Eu olho e falo, nunca que eu me livro de uma situação dessa. Você se sente na situação do personagem e é isso que te dá medo. Eu acho que eu tenho medo mesmo é quando o cara tem aquele dom para saber, para evocar a presença do mal, assim, o mal, aquela entidade mal. Uhum. E daí, para mim, meu primeiro filme, naturalmente, qual é, Pedro? Aí eu acho que você vai ficar, obviamente, com o Exorcista. Claro que eu vou ficar com o Exorcista. Eu acho que o William Friedkin fez um trabalho que até hoje é incomparável nesse sentido. Não estou falando das cenas de cabeça girando, vômito verde, nada disso. Eu estou falando que o filme traz essa sensação de que tem algo mal ali e algo que é pior ainda por se fixar na inocência, né? Uhum. Numa menina pequena e uma mãe que está completamente aturdida, né, Pedro? Geralmente, a infância é uma situação que traz uma vulnerabilidade muito grande e que é sempre muito bem aproveitada pelos filmes de terror, né? Não diria que é um tema, mas é um aspecto muito recorrente no geral. E eu acho que aqui a gente está lidando com uma estrutura familiar fragilizada ao máximo. Tanto que a gente está vendo uma mãe sozinha, assim, lidando com uma situação devastadora e ela leva por mais da metade do filme, assim, tentando entender, compreender o que está acontecendo com a filha dela, tentando proteger a filha dela, fazendo de tudo, né, para fazer esse abrigo para a filha. E aí, de repente, ela se vê numa situação em que tem aquele bando de homens entrando na casa dela, invadindo aquele espaço, né? E não só os homens humanos, mas também o próprio demônio, né? Que é uma figura masculina em forma de espírito. E uma figura masculina, além de medonha, que sexualiza uma criança, né? Exatamente. Com a possessão dele. Eu acho que ali o William Friedkin pegou em várias coisas que são, na origem, são atávicas para a gente, são pavores atávicos, e eu acho que, além de tudo, ele filma pra caramba, né? Uhum. É uma perfeição de como filmar, como iluminar, como enquadrar, como montar o que você fez. Ali é o momento, eu não vou dizer que é o momento máximo dele, porque o Friedkin tem outros grandes filmes, mas é um dos grandes auges dele E mesmo. ele cria imagens fortíssimas, né? Aquela escultura tenebrosa aparecendo. Na Mesopotâmia, durante a escavação, o Max von Sydow e a escultura se encarando, né? Naquele momento você sente que a escultura não é só uma escultura, né? Exatamente. Aqueles cachorros latindo, a imagem do padre chegando no meio da névoa, na casa da Linda Blair. Ele sabia o que estava fazendo. Exorcista imbatível, para mim, clássico dos clássicos. Sim. Você, qual o seu segundo? O meu segundo, eu vou seguir nessa vibe da infância um pouco, e eu vou para um filme recente chamado O Lamento. O Lamento é uma obra-prima. É fantástico, assim, foi uma experiência avassaladora quando eu assisti pela primeira vez. E é interessante porque eu só assisti esse filme uma vez e eu lembro dele inteiro. E assim, a gente está falando da infância de novo como um meio para o terror, mas a gente também está falando da natureza como uma arma poderosíssima, né? É um filme sul-coreano, super simbólico, né?
totalmente imersivo e ele segue uma tradição do cinema oriental, do cinema japonês, do cinema chinês, do cinema sul-coreano, de se aproveitar muito de imagens da natureza para traduzir movimento, estado de espírito, tudo mais. Mas aqui a natureza é algo mais, ela é quase uma entidade que se levanta contra os personagens também. Sim. Ela faz parte desse pacto que está, né, se manifestando. E eu acho que o terror também nesse filme, ele é bem demonstrado por isso, porque quanto mais a gente está nesse coração da natureza, mais assustadora a coisa fica, né? Inclusive tem aquela cena justamente no coração do... Aquela cena que a gente não vai... Não é um filme exatamente fácil. Sim. Mas repito, eu acho uma obra-prima, eu acho um dos grandes filmes, não só de terror, mas um dos grandes filmes do cinema oriental da última década ou duas. Assim. Sim, é um filme que se você se entregar para ele, você vai sair mais do que satisfeito, muito mais do que satisfeito. Eu vou emendar isso que o Pedro falou da natureza, e vou falar de um filme que é um clássico, de um diretor que é um clássico também. O filme se chama Noite do Demônio, em português, The Curse of the Demon. É um filme de 1957, do Jacques Tourneur, que é um super diretor dos anos de terror dos anos 50, fez filmes como Sangue de Pantera, I Walked with a Zombie. Olha que título maravilhoso. E nesse filme tem ali um demônio feito com os efeitos dos anos 50, que você olha e fala, haha, tá também engraçado isso. Mas, cara, tem uma hora que o Dana Andrews, que é o personagem principal, está num parque e um vento se levanta e começa a fazer as folhas girarem e vem um pergaminho e bate nele, cola nele. Mas aquilo dá um medo, porque é essa a sensação que traz. Isso é coisa de bom diretor, de que o mal está em volta de você o tempo todo, né? Eu não assisti esse, então eu não posso comentar. Não, mas é impressionante. Assim, não é que você possa localizar onde ele está. Ele vem e ele envolve. É um filme belíssimo, extremamente bem dirigido. Ele tinha um olho fantástico também para cenas de grande impacto emocional. E recomendo demais. Difícil achar, mas para quem gosta de cavocar um pouco... Eu vou retribuir, então, com um filme que você também não assistiu. Que é Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis. Eu sei, parece uma escolha estranha, mas é fantástico. O que acontece? A gente está lidando com um filme da década de 90, final da década de 90, se eu não me engano. O Scooby-Doo é uma franquia que já existia no momento até 30 anos já de franquia, então você imagina, né? 30 anos fazendo a mesma coisa, a mesma fórmula, tudo mais, isso cansa. A gente tá vendo isso com a Marvel hoje, por exemplo, em menos tempo até. Então, o que o estúdio resolveu fazer? A gente vai fazer um longa, pela primeira vez, é o primeiro filme do Scooby-Doo, que virou tradição depois. A gente vai entregar esse longa para uma empresa de animação japonesa, e eles decidiram pela primeira vez fazerem com que os monstros fossem reais. Então não tem mais o homem debaixo da máscara, agora não, os monstros são reais. E isso nasce a partir de uma base social. Eu acho que é o único trabalho do Scooby-Doo que eu vi com uma visão social de verdade. Porque a gente está lidando com monstros que são frutos de uma história perversa do sul dos Estados Unidos. Porque a gente está lidando com a turma do mistério turistando pela Louisiana, e eles são atraídos para essa mansão, plantation, aqueles latifúndios imensos que geralmente a gente vê em filmes de época assim. E lá eles veem que tem umas assombrações muito bizarras, e a gente vai descobrindo ao longo do filme que elas estão extremamente ligadas com essa história extremamente agressiva do sul dos Estados Unidos. Que a gente vai da colonização, à pirataria, à escravidão, óbvio, isso é trabalhado num filme infantil, então a gente não vê nada gráfico, assim, gritante. E depois a Guerra Civil, tudo mais. E tem uma cena em que a gente entende o passado daquele lugar, que ela é, assim, extremamente brutal. É óbvio, não vai ver nada gráfico, mas a ideia dela, como ela é representada, ela é, assim, assustadora. É um filme de terror, de fato, e eu acho fantástico.
Assim, Tô super curiosa agora. assim, é fantástico. Vou admitir para você, nunca tinha ouvido falar desse filme, Pedro, tá? Ou se eu ouvi falar, eu achei que não era para mim. Eu imagino. Mas agora eu tô muito curiosa e eu vou procurar. Sim, é uma história assim de violências que se recusam a morrer, inclusive. E é muito bem costurado com esse universo do Scooby-Doo. Tem uma cena, inclusive, que eu acho que detalha isso muito bem, em que o Scooby-Doo atropela a Velma, que acabou de ver um fantasma no espelho. Ele ajuda ela a levantar, ele pega o óculos da Velma, ele limpa com o rabo, assim, que é a coisa mais Scooby-Doo do mundo. Ela coloca o óculos e ela lê ali no espelho que aquele espelho pertencia a um batalhão de tropas dos confederados na Guerra Civil. E isso tem um peso muito forte, assim, e eu acho que detalha bem o que eu estou falando, porque a gente está entendendo a história dos Estados Unidos através da cultura Scooby-Doo. Eu acho fantástico esse filme, eu acho muito criativo e é lindo a animação. Olha, se você falou em história dos Estados Unidos e tudo mais, eu vou pegar um outro aspecto da história, um filme que eu admiro imensamente. Eu não sei se me dá medo. Ele me causa incômodo, me causa apreensão e eu acho ele fenomenalmente bem feito, que é A Bruxa, do Robert Eggers. Para mim ainda é o grande trabalho do Robert Eggers, não que ele não tenha feito coisas incríveis depois. Para mim também. Mas é a história de uma família de puritanos, né? Os puritanos que colonizaram a costa leste, a Nova Inglaterra, e uma família tão radical nos preceitos religiosos dela que eles são expulsos pelos outros puritanos da comunidade cercada em que eles vivem e têm que se abrigar, têm que construir uma fazenda a partir do nada na mata. E daí começa as colheitas falham, os animais morrem, eles estão vivendo a míngua e você não sabe se é exatamente uma alucinação ou se é algo que está interferindo com eles, aproveitando dessa vulnerabilidade em que eles estão, essa fragilidade, e se inserindo ali no meio, né? É uma história de como os puritanos encaravam esse novo mundo em que eles tinham chegado, como um lugar de terror, né? Que tinha que ser domesticado e cristianizado a qualquer custo. É uma história de repressão feminina, é uma história de relações familiares que vão se tornando muito estranhas, vão se distorcendo, né? A família toda está emagrecendo, a mãe está ficando uma vara, né? E a adolescente, que é o primeiro papel importante da Anya Taylor-Joy, que estourou com esse filme, ela continua exuberante, viçosa. Cada vez mais linda. Cada vez mais linda. É um filme super perturbador, na minha opinião. E é um filme que o Eggers já mostra para tudo que ele veio, né? Porque ele sabe criar também, a gente falou do Exorcista, ele também sabe criar imagens fortíssimas. Fortíssimas. Né? Fortíssimas. E só como curiosidade, a trilha desse filme é um dos aspectos mais perturbadores dela. E a trilha foi feita a partir de um instrumento que o autor da trilha criou, que se chama a máquina da apreensão. Né? Só produz ruídos estranhíssimos, assim. E faz o maior efeito. E é um filme também extremamente claustrofóbico, né? É. Porque ele é um filme que é um espaço aberto, basicamente, além da casa, e você se sente completamente confinado naquele espaço, assim. É muito interessante essa construção. Muito. Eles estão numa clareira cercada de floresta e essa clareira é sufocante, né? E por falar de filme claustrofóbico, eu tenho que citar a minha ficção científica favorita, que também é um filme de terror, que é o Alien, do Ridley Scott. Eu acho que o Ridley Scott, ele é um diretor que ali naquele período ele fez grandes filmes, né? Thelma e Louise, Blade Runner, inclusive, que também é um dos marcos da ficção científica. Mas Alien me conquista, assim, em lugares extremamente especiais. Eu assisti esse filme adolescente, eu nunca esqueci. Deixou uma marca, assim, profunda. E eu acho que esse filme é um filme que ele trabalha vários tipos de terror. A gente está lidando com a ficção científica, com um filme de monstro, com um filme de casa assombrada. Eu acho que ele brinca até mesmo com o slasher até certo ponto. Eu acho ele bizarramente criativo e bem costurado. E eu acho que o Xenomorfo talvez seja a criatura mais lindamente grotesca do cinema, né? Vale dizer que o Xenomorfo e o Space Jockey, tudo isso são criações do Giger, um artista suíço, com quem o Ridley Scott trabalhou, mas
parte do trabalho de um grande diretor é saber se cercar de pessoas que possam, de grandes artistas que possam contribuir com a visão dele. Então, a maneira como o Ridley filma é absolutamente irretocável. Sim, né? Os corredores viraram antológicos, Sim, né? A direção de arte é primorosa e é interessante porque toda vez que eu revejo esse filme, eu descubro alguma coisa nova nele. Na última revisão, por exemplo, eu reparei no sistema de ventilação da nave, em que o primeiro ataque do Alien é bem simbólico para isso, porque é silêncio, não tem nada, só tem o sistema de ventilação girando, 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 e quando você vê, ele faz um som de batida de coração. E é tão genial porque você vai acelerando junto com aquele sistema de ventilação e você sabe que alguma desgraça vai acontecer naquele momento, você fica desesperado. É brilhante, assim. E eu acho que também esse filme tem um tom feminista tão radical dentro do gênero e dentro do próprio cinema, porque a Ellen Ripley, primeiro, ela já é, talvez, a badass do cinema, né? A Sigourney se marcou no cinema de forma profunda com esse personagem e ela é uma heroína fantástica. Ela é uma heroína fantástica e ela é uma heroína que não foi preparada para ser heroína. Né? Ela não é a capitã da nave, né? Não é a capitã da nave, ela não é especialmente treinada, nada disso. O que ela tem de extremamente radical nela é o instinto de sobrevivência feminino que é importantíssimo. Assim. É um instinto que se aplica não só à própria pessoa, mas é lógico a todos que você sente que você tem que proteger. Né? E a gente está lidando com um filme de super alegorias também, né? A classe trabalhadora que está sendo descartada pela empresa, que tipo, a gente quer o produto, vocês depois, se for uma casualidade, adeus. Né? E o alien fálico, tudo mais, eu acho incrível a cena final dela, que ela tá se despindo com aquela roupazinha micro, ela tá se sentindo livre e tudo mais, e de repente aparece aquele alien do nada e quebra aquela bolha, né? É um filme bem inteligente nesse sentido, como ele vai desconstruindo esse patriarcado e vai construindo a figura da Ripley como essa mulher. E tem imagens que ficam para sempre com você. A primeira visão que a gente tem do Space Jockey, imenso, naquele planeta varrido de tempestade o tempo todo. Aqueles ovos. É muito impressionante. É muito impressionante. Eu acho que talvez para mim o Space Jockey seja mais impressionante até do que Xenomorfo, sabia? Sim. A primeira vez que eu vi no cinema, aquilo me deixou completamente arrepiada. É fascinante. Né? E aí ele ainda nos deu aquela cena antológica do jantar, né? Um jantar super agradável na nave. Que jantar bacana. Todo mundo tão relax e de repente, né? Que é outra coisa que ele está se aproveitando ali, que é o medo da teratogenia, o medo de gerar monstros, porque o monstro sai, é lógico, né? Então, ele é bem esperto. O Ridley Scott é bem esperto. Tem um filme que eu sei que faz parte de uma trilogia que está nas nossas duas listas, né? Diga. Que é O Inquilino. O Inquilino, que faz parte da trilogia do Apartamento, que não é uma trilogia narrativa, mas é uma trilogia espiritual, como a gente diz. Do Roman Polanski. Repulsa ao Sexo. E Bebê de Rosemary. Bebê de Rosemary e O Inquilino. Eu acho que as pessoas normalmente escolheriam o Bebê de Rosemary. Sim, né? Talvez seja o que mais atingiu a cultura pop no geral. Exato. Assim, né? Mas para mim, o pavor mesmo está em O Inquilino, porque você não consegue separar a loucura, né? O desequilíbrio. Será que ele está perdendo o senso da realidade do que talvez seja ou não sobrenatural, né? Então, esse é um aspecto que eu acho extremamente apavorante no terror. Eu acho que ele explora isso magistralmente. É algo que ele faz também no Repulsa ao Sexo, né? A Catherine Deneuve está ali meio, né, pirando. E a cena em que ele está num prédio tipicamente francês, né, que é um quadrilátero com um pátio no meio, e ele se vê do outro lado, né, desenrolando as ataduras como se ele fosse uma múmia. Aquilo... Marcante demais. Aquilo é horrível. Aquele dente que ele encontra dentro da parede. É tudo muito... E a última cena, hein? E a personagem da Adjane também, que vem para bagunçar ainda mais a confusão toda. E eu acho interessante também como o Polanski ele trabalha o aspecto da vizinhança, desses polos urbanos nesses filmes, né? A vizinhança, eu não vi o Repulsa ao Sexo,
que é um crime, mas eu não vi ainda. Mas eu vi O Bebê de Rosemary, assim como eu imagino quase todo mundo. E a vizinhança tem esse papel muito importante, né? Em O Inquilino, eu acho que tem um papel muito maior. É um papel muito mais intrusivo, inclusive, muito mais hostil. Que eu acho que até a gente pode fazer um paralelo, tirando um pouco do terror, com Janela Indiscreta, do Hitchcock, até certo ponto, obviamente, e eu acho fantástico. Eu acho que é um filme muito mais lúdico dessa trilogia, nesse sentido, mas que é um filme, assim, tão criativo, ele mergulha tanto nessa psique, assim, nessa loucura. Foi uma fase brilhante do Polanski. Eu só diria que ele faz um paralelo também com Sartre. O Inferno são os outros, né? Quer dizer, todos esses 3 filmes fazem isso. Da onde a gente vai? Do Inquilino para qual filme a gente passa agora? Eu vou citar um que vai fazer reflexo com o outro da sua lista. Sei. Que é Os Inocentes. Os Inocentes, de 61, com a Deborah Kerr. Eu já começo falando que eu acho a Deborah Kerr nesse filme a grande atuação do cinema do terror. Eu acho ela deslumbrante, eu acho ela uma atriz fantástica no geral, mas ela nesse filme, para mim, é um nível absurdo. E a gente está lidando com a adaptação de uma novela, que foi adaptada pelo Jack Clayton, sobre uma novela do Henry James, A Volta do Parafuso. Que foi, inclusive, adaptada recentemente também pelo Mike Flanagan para Netflix. Sim. E que a gente está lidando com uma mulher de seus 30 e poucos, quase 40, né? Que ela é solteira, isso tem um peso muito grande. A gente está lidando com um filme que se passa na Era Vitoriana, no final da Era Vitoriana, né? Sim. E que ela é filha de um líder religioso e que ela é convidada por um aristocrata, tudo mais, a cuidar dos sobrinhos dele numa casa no interior. A gente tem aí também, mais uma vez, as crianças em vulnerabilidade, né? Dessa vez eles não têm figuras familiares próximas. E ela vai para essa casa e ela começa a reparar umas coisas muito bizarras acontecendo, conforme ela vai explorando essa casa e a história dela. E eu acho que é um filme, talvez o filme que, pelo menos para mim, melhor trabalha a ambiguidade no geral. Trabalha belíssimamente a ambiguidade. Você nunca consegue chegar a uma conclusão se é algo sobrenatural ou se é fruto da repressão dela, que ela não consegue mais conter, da repressão sexual. A personagem da Deborah Kerr é uma mulher de 30 e poucos anos, mas solteira, o que na época queria dizer muita coisa, né? E de qualquer forma, aquelas crianças são muito estranhas, né? Sim. Você não sabe exatamente se elas são agentes do que está acontecendo com ela ou se elas são vítimas também. E essa cultura religiosa na qual ela nasceu é essencial para essa narrativa, né? Tanto que o ato de expulsar essa assombração vem através do ato da confessão, né? Do confessionário. Então, bom espelho, porque o próximo filme que eu vou falar, olha, o título em português é uma desgraça. Desafio do Além. No original, The Haunting, de 1963, um filme dirigido pelo Robert Wise, que sabia fazer de tudo na vida. Inclusive o meu filme favorito, que é A Noviça Rebelde, é dele, que também não tem nada a ver. Nada a ver com isso. West Side Story é dele também. Mas, enfim, Robert Wise faz uma coisa lindíssima com esse filme, que também foi adaptado pelo Mike Flanagan para a Netflix como A Maldição da Residência Hill. Né? A Residência Hill, no caso, é uma mansão que tem a reputação de ser duramente assombrada, né? Intensamente assombrada, e um grupo de pessoas lideradas por um cético vão lá passar uma noite na mansão para tirar a prova, ver se isso é verdade ou não. E as coisas não andam muito bem como deveriam, né? Pois é, Esse é um filme de sugestão o Sim. tempo todo. Né? Nunca uma escada assim me agonizou tanto quanto nesse filme. E uma parede, então, que alguém encosta e diz, nossa, aqui tá mais frio. Virou um clichê do cinema de terror, isso, o lugar que é assombrado e fica mais frio. Inclusive tem aquela... Era novidade. Inclusive tem aquela cena também que ela fala, nossa, você não estava aqui perto de mim, não sei o quê, enquanto ela dorme. Não, ela fala, ainda bem que você estava segurando a minha mão. Não, mas eu não estava segurando a sua mão. São coisas que hoje em dia parecem banais, mas a maneira tão cheia de sugestão como o Robert Wise consegue usá-las,
torna o filme arrepiante. Eu acho lindo. Um preto e branco que parece de tinta, assim, bem carregado. Muito, muito bacana mesmo o filme. E tem outro filme também de Casa Assombrada na sua lista que envolve ninguém menos que Nicole Kidman. Claro, Os Outros. Os Outros, um filme dirigido por um espanhol, Alejandro Amenábar, que nessa altura era tido como uma grande promessa, tinha feito já 2 filmes muito comentados. Infelizmente, a promessa não se cumpriu exatamente, né, por completo. Mas Os Outros é um desses filmes de terror perfeitos. É um filme de fantasma perfeito, né? Bem, eu sou uma pessoa meio imparcial, porque eu sou fã da Nicole Kidman, então pra mim tá ótimo. Bem, eu já começo que eu acho que esse filme ele tem como origem Os Inocentes, né? Eu acho que ele bebe muito desse aspecto. E ele também vai de encontro com uma questão do mundo que está andando e a gente que está preso aqui nesse passado, né? Exatamente. É um filme que se passa ali no final da Segunda Guerra. Nicole Kidman e os 2 filhos dela estão à espera do retorno do marido dela da guerra, mas eles estão na ilha de Jersey, né? Ou pelo menos... e está tudo cercado de bruma o tempo todo. Ela não vê nada além da mansão, né? E tem os criados. A criada é a Fionnuala Flanagan, que quando aparece você já fala, ai meu Deus, que medo. Tem algo de errado aqui. E, no entanto, tem aquele plot twist, né? Eu acho que é um dos mais marcantes, né? É um dos mais comentados até hoje. 2 curiosidades. Uma delas é que acho que foi a única vez que eu gritei no cinema, na cena do piano, foi involuntário. Saiu o grito. E isso não é tão curioso assim, mas a grande curiosidade é o filme começa com uma série de fotos de pessoas mortas posando para foto. E essas fotos são autênticas, foram retiradas de um museu de iconografia vitoriana. Era uma época em que fotografia era muito cara, era uma coisa a que poucas pessoas tinham acesso, você precisava ir no estúdio, posar e ter cenário, e quando alguém da família morria e não havia nenhuma foto da pessoa, usava-se esse recurso. Colocar a pessoa morta posando para você ter uma lembrança dela. Era uma bela homenagem, né, na época. Era uma bela homenagem na época. Para a gente parece incrivelmente tétrico hoje em dia, mas essa era uma época em que convivia-se com a morte numa proximidade muito maior. As pessoas não eram protegidas da morte, do contato com a morte como são hoje, né? As crianças... Se alguém da família morria, estava lá em cima da mesa de jantar, sendo velado durante uma semana dentro de casa. Né? E ele é um filme em si muito enlutado também, né? É um filme de luto profundo. Belíssimo filme. Eu diria perfeitinho filme de fantasma. Bem, eu amo, a Nicole Kidman está perfeita, então para mim tá ótimo. Vamos falar mais de fantasma, então? Vamos, fale. Vamos falar de Invocação do Mal? Vamos. Bem, eu adoro. Eu acho que Invocação do Mal foi esse filme que abriu a porteira para esses terrores comerciais que a gente vê em massa, assim, hoje em dia, né? E com toda razão, porque ele é em si um... Eu acho ele fantástico. Eu acho ele fantástico. Eu acho incrivelmente... a gente teve uma conversa aqui com o Marco Dutra, o diretor de Enterre Seus Mortos, e ele mencionou como a caixa de ferramentas do James Wan é completa e afiada, né? Eu amo James Wan. Eu acho que o James Wan usa tudo que ele pode usar aqui e nunca com exagero e nem com ostentação. Ele usa sempre da melhor maneira possível para o maior efeito possível, da maneira mais econômica que ele puder. São aqueles sustos que a gente chama de jump scare, né? Que são muito inteligentes. Muito inteligentes. Muito. E tem atmosfera também. Ele trabalha com as 2 coisas. Aquela cena das palminhas, Ai, meu a Deus. cena do lençol. E eu acho que o que torna Invocação do Mal essa potência, porque eu acho que o filme é em si uma potência, além do intelecto do James Wan, é o elenco. E a gente está lidando com um casal com uma química incrível, que é o Patrick Wilson e a Vera Farmiga, e a gente está lidando também com a Lily Taylor na figura da mãe, que está ali também nessa situação de vulnerabilidade imensa, e ela está um show. Ela está um show. Mas eu acho assim que o que é a arma especial de Invocação do Mal nesse elenco é a Vera Farmiga. Eu amo a Vera Farmiga, eu acho ela uma atriz, inclusive, que é muito subutilizada por Hollywood.
E eu acho ela incrível nesse filme, porque eu acho que ela tá dando um take tão novo pra esse tipo de personagem no cinema de horror, porque ela é uma mulher que ela já enfrentou muitos demônios, então pra ela não é um território novo que ela tá descobrindo, e ela também não é aquela badass que nem a gente falou da Ellen Ripley. Ela tá ali no meio, numa performance extremamente elegante, né? Ela é uma pessoa doce, serena. E eu acho que o que ela transborda na atuação dela é o fato de que a Lorraine não ela não tá fazendo aquilo para derrotar aqueles demônios. Ela tá fazendo aquilo porque ela olha para aquelas pessoas naquela situação deplorável e ela fala, eu quero ajudar essas pessoas. Eu acho isso lindo. Eu também acho lindo. Eu acho que ela consegue transmitir isso à perfeição no filme. Outra coisa que eu acho muito interessante em Invocação do Mal, e é uma coisa que tem sido muito aproveitada pelo terror nos últimos anos, James Wan realmente fez escola aí, é o fato de que ele, de certa forma, equaciona falência familiar, ruína financeira, as aflições da existência cotidiana, de sustentar os filhos, de dar a eles um teto, com a maneira como isso destrói a proteção que a pessoa tem em volta dela e faz com que ela seja uma presa mais fácil para o assédio desses espíritos ou do mal, ou do que você quiser chamar, né? É muito interessante, ele faz isso muito bem também em Invocação do Mal 2, né? Que, aliás, essa parte da ruína financeira e familiar é até mais gritante, né, do que no primeiro Invocação do Mal. O 3 é uma palhaçada. Eu não vi, eu acho que eu não perco nada. Não perde nada. Mas os 2 primeiros são maravilhosos. Você citou o Marco Dutra, eu quero fazer uma breve menção a Trabalhar Cansa, que eu amo. A gente já comentou em outro vídeo, então não vamos nos alongar nisso, mas eu amo, gente. Eu acho um dos melhores filmes nacionais dos últimos 15 anos. Eu acho também. Trabalhar Cansa é maravilhoso. A mulher, o marido está sem emprego, a mulher decide investir o pouco que eles têm em abrir um mercadinho. A empregada vai ter que ficar tomando conta do filho pequeno, e o mercadinho é um lugar muito estranho. Toda vez que ela sai de lá, os cachorros estão latindo na rua, manchas de cheiro repugnante surgem, insetos horrorosos fazem ninhos, né? Tem alguma coisa ali que está dando uma angústia enorme. E aquilo vai penetrando a vida e o psicológico daquela família. É incrível. É muito, muito bacana. Um trabalho belíssimo. Parceria do Marco Dutra com a Juliana Rojas. Eu quero citar também um japonês que eu amo. A gente está falando de filmes que dão medo. Eu vou por um outro lado. Eu vou falar de um terrir, né? Que é aquele humor forte no terror. Sam Raimi, de referência. Mas é porque, assim, eu acho esse filme uma obra-prima. Eu acho que ele é digno de estar na lista de qualquer melhores possíveis do cinema. Que é House, dirigido pelo Obayashi. Ele é um filme psicodélico até, sobre um grupo de meninas adolescentes que vão para essa casa no interior, e essa casa também é uma casa assombrada. Certo. A gente não entende bem o que está rolando ali, mas alguma coisa está rolando ali. E ele é um filme extremamente criativo, mas o que me motivou a colocar ele nessa lista, principalmente, além de tudo isso, é o fato de que em 2025 a gente completa 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Foi em agosto, né, se não me engano. Sim, a Guerra do Pacífico terminou em agosto. E a gente tem, assim, no histórico de que o que marca o fim da Segunda Guerra Mundial é o lançamento das 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades civis do Japão. O Obayashi, o diretor, ele nasceu e cresceu em Hiroshima, e isso teve um impacto profundo para ele. Imagina, um adolescente assistir uma tragédia acontecendo isso do lado dele. Se é impactante pra gente hoje, imagina para quem viveu isso na pele. Indescritível. Então, isso é um trauma que se reflete aqui em House, por mais que seja um filme de comédia, num terror, ele tem esse trauma, esse eixo traumático como cerne dele. Eu acho isso importante trazer para essa lista também, para marcar isso. Então eu queria citar um filme fantástico, é um filme criativo demais, aquela cena do piano. Você nunca viu? Nunca vi House. Você não sabe o que você perde. Assista a cena do piano e depois comente para mim o que você achou. Tá bom. Você falou de um trauma, né? Uma cidade em especial, e eu vou citar aqui outro filme que eu acho um dos melhores
última década e meia ou 2 décadas, que é Corrente do Mal. Tem gente que não gosta de Corrente do Mal. Eu amo. Isso nunca vai entrar na minha cabeça. Mas, claro, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a gostar. Eu só acho que é um filme que, primeiro, se aproveita muito bem da falência de Detroit. Detroit, a sede das grandes montadoras americanas, passou uma coisa de uma década e tanto atrás por um processo brutal de falência. Bairros inteiros foram abandonados, ficaram vazios. Detroit é o símbolo da falência do sonho americano, né? E ele se aproveita a personagem principal, que é vivida pela Maika Monroe, mora num desses bairros. É um filme em que a gente só vê os adolescentes, né? Eles estão completamente desassistidos o tempo todo. Você não vê nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum professor, nada. Eles que se virem, né? É uma adolescência completamente largada à própria sorte. É um né? filme também que faz muita homenagem ao Halloween do Carpenter, né? Aquele terror no subúrbio, aquela coisa claustrofóbica naquele meio, né? E os planos muito abertos, muito deliberados, os movimentos lentos de câmera, aquela trilha de sintetizador, aquilo é John Carpenter puro. E com um pequeno detalhe, aquele plano aberto e por algum motivo tem aquela figura ali no fundo que está vindo até você na imagem e que você fica, meu Deus, o que vai acontecer agora? Esse é um truque do terror que eu acho admirável. Quem bolou isso é um gênio, não sei quem foi pela primeira vez, e Corrente do Mal usa isso maravilhosamente, que é a figura ameaçadora. Você pode correr dela, você corre, entra na casa, sai da casa, vai para a rua e ela está sempre andando no mesmo passo lento e ela sempre alcança você. Tá aí o Michael Myers, né? Você nunca consegue fugir dela. Né? E eu acho que Corrente do Mal também tem uma questão muito profunda, como uma analogia também para a questão sexual, doenças sexualmente transmissíveis, Sim. e que eu traço um paralelo aqui com a questão da AIDS, né, que a gente passou por... Eu não passei, mas, enfim, imagino que a sua geração... Sim, eu perdi um sem número de amigos. Sinto muito. Mas, assim, que a gente faz essa relação de completo desamparo da sociedade, do governo, de toda essa história, né? Esse período que foi perdido, assim, essas vidas que foram jogadas fora profundamente por culpa de um descaso absoluto. É uma maldição sobrenatural da qual a pessoa só se livra transando com outra e legando a ela essa maldição. E daí tem toda uma questão ética, quer dizer, você vai passar isso adiante para alguém para se livrar disso, sabendo que você está condenando a pessoa a esse horror ou não? De que maneira você poderia fazer isso? A personagem da Maika Monroe é vítima de uma transferência dessas feita por um sujeito que não quer aquilo para ele e simplesmente joga para cima dela, né? É um filme muito perturbador, eu acho muito angustiante e belíssimamente filmado. Eu vou fazer um combo aqui bem rapidinho para não perder tempo, que envolve o Tim Burton, que é Cavaleiro Sem Cabeça, que eu amo. Também vem aquela questão do progresso e do conservadorismo. A gente está lidando com um terror gótico fortíssimo também, que nem os outros que a gente falou, né? E que eu acho divertidíssimo. Ele brinca com a artificialidade de uma forma incrível. Era o Tim Burton, assim, na era que ele estava no ápice, né? Aquela sequência Ed Wood, Beetlejuice, Edward Mão de Tesoura. E o segundo, que eu vou estar me traindo se eu não citar aqui, porque eu era obcecado por ele quando eu era criança. Ele é um filme de terror propriamente dito? Não, mas ele brinca tanto com esses elementos que eu tenho que citar, que é O Estranho Mundo de Jack. Assim, quando não passava na TV, eu arranjava alguma forma de assistir. Eu não podia perder meu tempo não assistindo esse filme quando eu era pequeno. E eu era obcecado, eu acho essa animação belíssima. Eu acho ela tão poética. E eu acho ela tão criativa também, visualmente. Eu acho que no cinema americano, no cinema no geral, a gente tem o estúdio Ghibli aí arrasando desde sempre, né? Mas dentro do cinema americano em si, eu acho que eu só fui ver uma coisa visualmente bonita, brincar com esse grotesco, assim, de certa forma, só com Pinóquio do Del Toro. Isso 30 anos depois, quase, né? Então, assim, mas eu acho Estranho Mundo de Jack um filme tão especial dentro do cinema. Eu acho lindo, acho lírico, acho terror lírico. Daquele que parte o coração também. Eu sou obcecado por esse filme até hoje. Eu posso rever 50 vezes que eu vou amar para sempre. Eu acho que é lindo ter esses filmes, né, que a gente carrega com a gente.
Falando em rever 50 vezes, vamos encerrar aqui com 2 clássicos? Vamos. Todos nascendo da mesma origem. Primeiro, um marco fundador do cinema de terror e, olha, até hoje eu quero ver alguém criar imagens como aqui. O Murnau criou em 1922 com o Nosferatu dele. Aquilo é que é saber filmar. Pelo amor de Deus, é maravilhoso. Cinema mudo ainda, a gente está há 6 anos do cinema se tornar sonoro, ele tem só trilha musical, mas as imagens são apavorantes. É um marco também do expressionismo alemão e de como ele traduziu de maneira tão perfeita essa inquietação, essa sensação de que algo ruim está por vir da República de Weimar, esse período do final da Segunda Guerra, final da Primeira Guerra, antes da ascensão do fascismo e do nazismo. É genial, o filme é maravilhoso. E o público também era um público em transição, né? A gente está lidando com isso. Imagina um público virgem de sensações fortes como essa, indo ao cinema e vendo aquilo pela primeira vez. Sim, e estando no aspecto histórico que eles estavam também, né? Sim, deve ter sido eu acho que não tem nem como a gente avaliar o impacto que aquilo deve ter tido. Sim, né? E Nosferatu, falando numa linguagem cinematográfica, também dá para dizer que é um dos pais do cinema de terror no geral, né? No geral. Tem coisas que até hoje estão sendo aproveitadas ali, porque o Murnau é desses caras que inventaram, foram colaboradores na invenção da gramática do cinema, né? Então a gente usa a sintaxe deles até hoje. E Nosferatu é baseado em Drácula, né? E rendeu muitas adaptações. A gente teve a do Eggers recentemente, a gente teve a do Werner Herzog, maravilhosa. E, por falar em Drácula, eu sei que tem um filme que a Isa é obcecada e eu vou deixar ela concluir com ele. Eu nunca me canso de assistir o Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, porque é lindo de morrer, porque o Gary Oldman é um monstro, no melhor dos sentidos da palavra. Quando ele tem que ser um monstro, ele é um monstro, e quando ele tem que ser um galã, ele é o galã. Ele é extremamente sedutor. É uma dessas, para mim, uma atuação memorável, antológica, para ficar na história mesmo. É também um conto gótico belíssimo, né? Visualmente. Nossa, eu lembro visualmente é lindo. que você comentou da questão do figurino, né? Então, o Coppola tinha um orçamento limitado para fazer o filme. E ele teve uma ideia muito interessante. Ele convidou uma artista japonesa para fazer os figurinos, para que eles, em grande medida, substituíssem os cenários no impacto visual. Né? Cenário é muito mais caro que figurino, então ele decidiu se concentrar nisso. Os figurinos do início do filme, da fase em que o Drácula ainda é o Conde Vlad, o empalador, né? Lutando contra os otomanos, são figurinos bizantinos belíssimos. Daí tem aquela roupa vermelha com aquela peruca esquisitíssima do Drácula já na era vitoriana, e o figurino maravilhoso dele e de todos os outros personagens quando ele chega em Londres remoçado para procurar a mina. Essa roupa vermelha do Drácula idoso, digamos assim, me remete na hora num episódio dos Simpsons, aquele episódio de Halloween dos Simpsons que eles fazem toda a temporada, que eles vão para esse castelo assombrado e eles encontram uma figura que é o Drácula, parodiado por ninguém menos que o Sr. Burns, tinha que ser, e ele fica a sombra no fundo, ele brinca com o ioiô com a sombra assim no fundo. Eu adoro a hora que o Keanu Reeves está assustadíssimo e o Drácula lambe a lâmina cheia de sangue. Aquilo é maravilhoso. Sim, assim. O Gary Oldman não tem medo de nada nesse Exatamente. filme. Ele faz o que der na cabeça dele, ele experimenta e ele vai atrás. E é um filme extremamente sensual e é um filme absolutamente romântico. Aquela cena, por exemplo, que eu sei que você ama também, dele finalmente reencontrando o amor de séculos dele, atravessando a rua e casualmente. Ele fala, see me. Ai, nossa. É lindo. Eu adoro
nessa Eu hora. adoro romance no cinema, então pra mim isso é o ápice do romantismo. Pra mim também. Terror pode ser tudo, né? Pode, ele brinca com tudo. Terror é um playground, né? É. E eu quero só fazer umas menções honrosas, assim, bem rapidinhas. Faça. Primeiro, é O Silêncio dos Inocentes. Sim. Que existe um debate se é terror ou se é thriller. Eu pendo pro lado do terror. Eu pendo pro lado do thriller. Sério? É. Eu vou pro terror. Eu amo. Segundo, a gente tava falando de Drácula, eu lembrei de As Núpcias de Drácula, de um diretor novo, que é o Matheus Marchetti, que eu amo esse filme, recomendo muito. Terceiro, que eu sei que você ama também, que é O Iluminado. Sim. Gente, a gente não falou do Iluminado, isso é um pecado. Vamos falar do Iluminado, Tá. A gente vai abrir um parênteses aqui. O Iluminado, do Stanley Kubrick, é um dos filmes mais arrepiantes que tem. Hoje em dia ele não me dá o medo que deu quando eu vi ele pela primeira vez, adolescente, que eu tive que dormir uma semana no quarto da minha irmã. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Mas Que bom. eu fui criando calo, né? Mas até hoje eu acho uma condução elegantésima e, ao mesmo tempo, over do terror. Como ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. O Kubrick era um homem também que fazia de tudo, né? E fazia de tudo de forma excelente. Não, fazia de tudo de forma excepcional. Exatamente. Né? É outro desempenho antológico aqui, o do Jack Nicholson, um desempenho belíssimo da Shelley Duvall como a esposa apavorada com o que o marido está começando a manifestar. Inclusive, eu abro um pequeno parênteses aqui, eu acho também que quem gosta do trabalho da Shelley Duvall aqui, assista um filme também chamado Três Mulheres. Lindo, ela era uma Robert atriz Altman. muito inspirada, fica aí a dica. E tem o uso narrativo. O Kubrick era um cineasta altamente técnico, né? E aqui ele faz pela primeira vez um uso não experimental, mas um uso narrativo mesmo da Steadicam, que era uma novidade na época. A cena inicial com o carrinho andando na estrada, pelas curvas da estrada, visto de cima, né? Com aquelas trompas altíssimas tocando. Eu não sei porque aquilo é de arrepiar o cabelo, né? E, lógico, aquilo que ninguém nunca vai esquecer, que é o garoto andando no triciclo naquele hotel. Silêncio no tapete, quando está no assoalho. Silêncio no tapete, no assoalho. Aquilo é um exemplo maravilhoso. Deixa eu fazer uma questão só um pouquinho técnica aqui. Você está atrás do menino, vendo o que está à frente, e o terror está atrás de você. O terror é a câmera do Kubrick. Você não sabe, mas o mal está aqui atrás. Você está junto com o menino, sem saber que aquilo está nas suas costas. É bárbaro. E é um filme também extremamente humano, né? Porque a gente está vendo a reconstrução de um laço muito forte entre uma mãe e um filho. Há duríssimas penas. Bom, pessoal, acho que a gente deu aqui umas dicas legais, né? Sim. Lógico que algumas são bem manjadas, não podiam deixar de estar aqui. Obviamente. Mas são os nossos filmes favoritos de terror. Listas são subjetivas, mas às vezes ser objetivo também é muito bom. Com certeza. É isso, pessoal. Pedro, muito obrigada por vir aqui hoje conversar comigo sobre esse assunto que a gente adora, que é terror. E até o próximo café. Tchau, pessoal. Tchau.